A gente fala muito de bioestimulador, né? E lendo um pouquinho sobre menopausa, antes de a gente bater esse papo aqui, eu vi que muitas mulheres nessa fase usam e que eles podem ter um benefício não só estético, mas ajudar de outras maneiras. Ali tinham relatos de mulheres que às vezes sentiam muita dor de cabeça ou enxaqueca nessa fase da vida e depois da aplicação de alguns bioestimuladores, elas passaram a não ter mais dor de cabeça ou diminuir a frequência. Isso costuma acontecer com uma certa frequência também no consultório, doutor? Com os bioestimuladores, não. Em termos de enxaqueca, né? Mas com a toxina botulínica, sim. Ah, entendi. Então, a toxina botulínica, que é um neuromodulador que a gente usa para relaxar a musculatura, a gente consegue para tratar enxaquecas. Hoje mesmo fiz um tratamento numa paciente que ela tinha muito bruxismo, então ela arranja os dentes, né? Então tinha um músculo masseter que a gente tem nessa região, que é o músculo da mastigação muito forte, muito tensionado. Inclusive os músculos da região temporal dela eram muito fortes e ela sempre sentiu o gatilho da enxaqueca nessa região. Então a gente fez pontos de toxina botulínica para relaxar essa musculatura e ela tensionar menos. E aí dói menos a cabeça. Nossa, mas é muito interessante, né? Muito legal. Porque você está tendo ali um resultado estético e um benefício físico também, né? Algumas outras coisas seguem, alguns outros procedimentos seguem nessa linha também, que acabam melhorando a autoestima da mulher e ajudando, eu não sei, aqui uma pergunta meio leiga, mas, por exemplo, você falou muito desse calorão que a mulher sente, né? Uhum. Teoricamente, você vê nitidamente, a pessoa fica vermelha, chega a transpirar. Sim. Existe alguma coisa que ajuda também na parte dermatológica, que alivia isso tudo? Infelizmente, para a questão dos calorões, não, né? Mas, inclusive, como a gente estava conversando aqui, né? A importância de falarmos da menopausa, e os Estados Unidos têm olhado para essas mulheres de uma forma diferente, inclusive no Super Bowl, que foi que teve agora no começo do ano, que é aquele show à parte, né, que é visto por bilhões de pessoas. Eles colocaram uma propaganda de uma medicação no intervalo do Super Bowl, para falar de uma medicação voltada para tratamento dos fogachos da menopausa. Então, é outro assunto que eu acho que é muito interessante de falar, de como a gente está olhando diferente para essas mulheres, né? E então, existem sim algumas medicações que estão sendo lançadas, inclusive atuais, super atuais, para tratar esses fogachos sem seus hormônios, né? E melhoram bastante, mas em questão de pele, algum tratamento de pele que a gente consiga, não. Mas existem várias partes nutricionais, assim, alimentos que podem ajudar também, então tem bastante coisa. Mas uma coisa, falando dos bioestimuladores de colágeno que você citou, que eu acho que é interessante, no ganho, assim, você faz para um benefício e você tem um ganho paralelo, é na questão das cicatrizes de acne, João. Por quê? Porque mulheres que fazem tratamento para estimular o colágeno para flacidez mesmo e possuem cicatrizes de acne, elas também são beneficiadas. Então, assim, a gente tem essa versatilidade aí dos bioestimuladores de colágeno para beneficiar outras queixas também. Nossa, que interessante. Só para eu entender, às vezes lá na adolescência, então ela desenvolveu aquelas cicatrizes de acne, que são Sim. aquelas no rosto marcas, que ficam umas marcas mais profundas, né? Isso. E aí os bioestimuladores ajudam, inclusive, nessa fase a não deixar com que elas fiquem tão aparentes ou melhorar Exatamente. A qualidade da pele nesse sentido. Exatamente. Mulheres que têm cicatrizes de acne, elas têm como se fossem fraturas nessa região do colágeno. Então, o colágeno que está bem densificado quando elas são jovens, as cicatrizes geram como se fossem fraturas dessa rede, né? Dessa malha de colágeno que elas têm na pele. Por isso que formam aquelas depressões. Então, naturalmente, essas mulheres vão ter mais flacidez quando elas ficarem mais velhas. Juntando com a flacidez da cicatriz e a flacidez do envelhecimento, elas vão ficar com maior flacidez mais novas, né? mais intensa. Essa flacidez vai ser mais intensa. Então, os bioestimuladores ajudam aí tanto a tratar a flacidez como a melhora da aparência das cicatrizes. Por conta dessa reorganização do colágeno. Do colágeno.